Imagina o seguinte, você está no show da Taylor Swift e de repente você percebe que todo mundo ao seu redor está usando fraldas. Estando curioso, você pergunta o motivo e a resposta é simples. Eles não querem perder nem um minuto da atuação de Taylor indo ao banheiro, por isso usam fraldas durante todo o show. E o mais bizarro é que esse é um dos casos mais leves deste vídeo. Taylor Swift hoje é um dos maiores fenômenos da música mundial, mas por trás dos palcos existe um lado perturbador que pouca gente fala: o comportamento de alguns de seus fãs. Um fanatismo tão absurdo que já saiu das redes sociais e chegou até a porta da casa da cantora, colocando em risco não só a sua vida, como das pessoas ao redor dela. Hoje você vai conhecer os episódios mais perturbadores e bizarros envolvendo os fãs de Taylor Swift, histórias que mostram até onde a obsessão por uma pessoa pode levar. O caso Gillian Mapes. Imagine que você é uma jornalista e escreve críticas musicais há anos e de repente um único texto vira sua vida de cabeça para baixo. Foi o que aconteceu em julho de 2020, quando a jornalista Gillian Mapes, do site Pitchfork, publicou sua análise do álbum Folklore, de Taylor Swift. Em sua análise, Gillian elogiou bastante a qualidade das composições de Taylor, mas ela não havia gostado de tudo e por isso deu uma nota de 8 de 10. Para qualquer artista, nota 8 já seria um bom reconhecimento, mas para uma parte dos fãs de Taylor, aquilo foi interpretado como uma verdadeira ofensa. Em pouco tempo, alguns fãs de Taylor começaram a criar uma teoria conspiratória dentro da comunidade. Alguns fãs começaram a dizer que Gillian e o Pitchfork estariam tentando sabotar a Taylor. A lógica deles era simples: se a nota fosse 8 em vez de 10, isso derrubaria a pontuação do álbum nas plataformas que calculam a média de reviews. E foi aí que a situação saiu do controle. Alguns fãs descobriram os dados pessoais de Gillian e começaram a espalhar na internet. Seu endereço, número de telefone e até fotos de sua casa foram vazados, dando início a uma onda de ataques à jornalista. Gillian começou a receber telefonemas anônimos às madrugadas, mensagens dizendo que iriam queimar sua casa e sua família, e até ameaça de morte. Em um de seus posts na época, Gillian escreveu que era horrível ter medo de atender o telefone ou de ver pessoas paradas do lado de fora de sua casa, tudo isso por ter dado uma nota 8. O caso era tão grave que virou uma notícia fora do mundo da música, sendo citado como um dos exemplos mais claros da toxicidade da base de fãs de Taylor, que são conhecidos como Swifters. Gillian sofreu um hate totalmente gratuito, afinal ela havia elogiado o trabalho de Taylor. Mesmo assim, por não ter achado perfeito, foi tratada como uma inimiga. Até hoje, esse episódio é lembrado como um dos momentos mais obscuros da relação entre os Swifters radicais e a imprensa musical. Mas o próximo caso é tão absurdo que vai fazer você se questionar sobre a lógica do fanatismo. As fraldas nos shows. Existe um nível de fanatismo que ultrapassa qualquer limite lógico. E quando falamos de Taylor Swift, um caso que deixou muita gente admirada foi o caso dos fãs que usavam fraldas para não perder nenhum segundo dos shows. Isso mesmo. O episódio veio à tona principalmente durante o turnê de Taylor de Eras, em 2023, quando vários fãs conversaram nas redes sociais que usavam fraldas adultas ao assistir o show do começo ao fim. A lógica deles era simples: não dava para perder tempo indo ao banheiro enquanto a Taylor estava no palco. E o mais chocante é que não eram apenas boatos. Alguns usuários do TikTok e do Twitter postaram relatos e até vídeos mostrando isso. E rapidamente a situação viralizou e muitas piadas e memes tomaram conta da internet. Minha filha, Taylor Swift, eu tô com uma fralda, amigo, mostra minha fralda. Eu tô com uma fralda geriátrica que nem fechar em mim fecha. Eu tô com uma fralda que não está fechada, entendeu? Muitos acharam apenas algo engraçado e criativo, mas outros levantaram um ponto sério: o quanto esse tipo de comportamento mostra uma idolatria quase doentia. E claro, a internet não deixou passar.
Vários portais americanos noticiaram a situação. Afinal, quando alguém prefere usar fraldas em público só para ver cada segundo de uma cantora, isso não é apenas amor pela música, é uma admiração quase doentia. Taylor nunca chegou a comentar diretamente sobre isso, mas a verdade é que a história das fraldas se tornou uma das polêmicas mais inusitadas desta fanbase, dividindo opiniões e deixando uma pergunta sobre até onde uma pessoa iria para não perder o show de seu ídolo. As roupas bizarras de Taylor. Se tem uma coisa que a Taylor conseguiu, além de vender milhões de discos, foi transformar sua própria imagem em um tipo de religião pop. E quando eu digo isso, não é um exagero. Basta olhar para o que alguns fãs começaram a fazer ao redor do mundo. Transformar a devoção por ela em cosplay e roupas completamente fora do comum. E não estamos falando de camiseta com o rosto da cantora, ou até um pôster no quarto. Nós estamos falando de gente que literalmente aparece em convenções, eventos e até mesmo nas ruas, vestida como se fosse uma versão alternativa da Taylor Swift. Um dos exemplos mais comentados que os fãs produziram foram looks cheios de brilho, cobras de plástico enroladas no corpo, maquilhagem carregada como se estivessem prontos para um ritual. Outros foram ainda mais além. Criaram roupas com frases inteiras das músicas costuradas no tecido, vestidos que lembram páginas de um diário. E um detalhe que chama a atenção é que esses cosplays não são todos bonitos ou glamourosos. Muitos deles acabam ficando estranhos ou bizarros. E claro, a internet não perdoou. Fotos desses trajes começaram a circular, gerando piadas, memes e até mesmo comparações assustadoras. E algo curioso é que alguns fãs já não estavam mais homenageando Taylor, mas sim tentando se transformar nela. Esse fenômeno acabou sendo discutido em fóruns e reportagens como um reflexo de obsessão por parte dos Swifters. No final, esses cosplays não se tornaram apenas algumas curiosidades, mas também uma mistura de criatividade, exagero e um pouco de bizarrice. O ataque a Jenny Georgia. Em março de 2021, o nome de Taylor Swift foi parar no centro de uma polêmica inesperada. Tudo começou quando a Netflix lançou a série Jenny Georgia. Em um dos episódios, a personagem Jenny, interpretada pela atriz Antonia Gentry, solta uma piada aparentemente inofensiva. A fala era a seguinte: "Você troca de namorado mais rápido que a Taylor Swift." A frase era só uma piada de roteiro, mas para os fãs de Taylor foi um grave insulto. E o que poderia ter sido apenas uma cena esquecida, gerou um verdadeiro ataque em massa. Swifties de todo mundo começaram a invadir as redes sociais da série e da atriz Antonia Gentry. No Twitter, hashtags como Respect Taylor Swift rapidamente ficaram entre os assuntos mais comentados. A atriz Antonia Gentry chegou a ser alvo de ataques racistas e misóginos, tudo por causa de uma fala que ela sequer escreveu. Depois de Taylor se aperceber da polêmica, ela decidiu se manifestar através de um post no Twitter criticando diretamente a série e a Netflix. E o tweet da Taylor inflamou ainda mais a situação. Depois da postagem, os Swifters se sentiram ainda mais motivados a continuarem os ataques. A atriz Antonia Gentry não chegou a responder diretamente a Taylor ou a seus fãs. Em vez disso, ela apenas estava agradecendo as pessoas que estavam ao seu lado durante os ataques. No final, a série acabou carregando essa marca negativa por muito tempo, principalmente a Antonia Gentry, que relatou ter passado um dos piores momentos da sua vida profissional devido a todos os ataques que ela sofreu. Atacar pessoas pela Taylor parece ser algo recorrente entre os Swifters. Porém, essa não é a única coisa comum dentro dessa comunidade, porque algo que também se provou frequente são as teorias conspiratórias. A teoria dos Gaylors. Dentro da fanbase da Taylor Swift, existe uma divisão que muita gente sequer imagina. Um grupo de fãs conhecido como os Gaylors. Eles acreditam confiantemente que Taylor seria secretamente gay ou bissexual e que ao longo da sua carreira ela teria deixado pistas escondidas em suas músicas, clipes e até nas cores de suas roupas. Para os Gaylors, versos sobre amores secretos não falam sobre ex-namorados famosos,
mas sim de relacionamentos femininos ocultos. Eles acreditam que Taylor teria vivido romances secretos com a modelo Karlie Kloss, ou até mesmo com algumas amigas próximas. E o que poderia ser apenas uma brincadeira de interpretação acabou se tornando uma teoria conspiratória. Os Gaylors passam horas destrinchando entrevistas, posts e até mesmo as ordens das músicas nos álbuns em busca de supostas mensagens escondidas. O problema é que nem todos os Swifters concordam com isso. Muitos fãs consideram essas teorias uma forma de invasão de privacidade, já que nunca houve nenhuma declaração oficial de Taylor sobre a sua orientação sexual, o que gera uma grande guerra dentro da fanbase. De um lado, os Gaylors, que acusam os outros fãs de apagarem ou ignorarem pistas claras. De outro lado, os fãs mais conservadores, que acusam os Gaylors de serem obcecados e inventarem narrativas que só trazem dor de cabeça para Taylor. Essa briga se espalha pelo Twitter e Reddit, gerando discussões acaloradas, cancelamento e até expulsões de grupos de fãs. E o mais curioso é que, mesmo com todo esse barulho, Taylor nunca falou sobre esse assunto publicamente. Seu silêncio só vem alimentando cada vez mais as teorias, deixando assim os Gaylors mais convencidos que as suas teorias são as verdades escondidas de Taylor. As invasões à casa de Taylor. Se as polêmicas envolvendo os Swifties já parecem assustadoras, a realidade fora das redes sociais mostra um perigo ainda maior: as invasões sofridas pela própria Taylor Swift. Em agosto de 2023, um homem sem teto foi preso por conseguir entrar ilegalmente no prédio de Taylor Swift, em Nova York. Segundo relatos, ele entrou na casa da cantora para dizer a ela que eles precisavam ficar juntos, porque ele era a única pessoa no mundo que a entendia. E, claramente, a cantora estava extremamente assustada com tudo o que estava acontecendo. Mas, felizmente, não aconteceu nada tão grave, porque a polícia chegou a tempo no local e o homem sem teto foi preso por invasão. Mas esse não foi um caso isolado, porque poucos meses depois, outro homem foi preso pelo mesmo motivo. Em janeiro de 2024, um homem foi preso por tentar invadir a casa de Taylor. Segundo relatos, ele viajou até Nova York e passou 2 dias inteiros rodando a casa de Taylor. Algumas testemunhas afirmaram que ele parecia estar à espreita, esperando o momento certo para poder agir. Mas felizmente a polícia foi acionada e ele foi preso antes de conseguir executar o que ele havia planejado. Esses episódios chamaram a atenção não só da mídia, mas também das autoridades, já que Taylor já havia enfrentado casos semelhantes no passado. A cantora tem sido alvo frequente de stalkers e invasores, o que tem sido bastante alarmante não só para a polícia, mas também para as pessoas mais próximas a ela. Para o público normal, Taylor é um ícone da música pop. Mas para quem vive obcecado por ela, parece que não existem mais barreiras entre a música e a fantasia da vida pessoal. Essas invasões mostram o quanto uma obsessão pode deixar de ser apenas um incômodo para se tornar um perigo para uma vida real. Algo que nenhuma estrela, por mais famosa que seja, deveria ter que enfrentar. No fim, talvez a maior questão não seja sobre a Taylor, mas sobre nós mesmos. Afinal, a linha entre o fanatismo e a obsessão é muito mais fina do que parece. Não se esqueça de comentar abaixo caso você tenha gostado desse formato de vídeo. Deixa o like e se inscreve para apoiar o canal. Espero por você no meu próximo vídeo e seja bem-vindo ao Fractal.